Irmãos, a paz. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: que o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se sobre o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Esse texto é parte desse livro de Jonas, que é a base da nossa meditação hoje. A base da nossa meditação hoje. E o tema é: por que Deus permite as tempestades? Você deve estar perguntando: por que Deus permite as tempestades? Você ouviu ao longo dessa pandemia muitas mensagens sobre tempestades, mas você já parou para pensar por que Deus as permite? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Por que Deus permite as tempestades? Em primeiro lugar, Deus permite as tempestades porque muitas vezes o homem foge da missão que Deus lhe deu. O livro de Jonas conta-nos a história de um homem que foi chamado por Deus para uma missão. A missão de Jonas era pregar na cidade de Nínive, uma cidade próspera, mas também uma cidade promíscua. E Jonas, ao ser chamado por Deus, ele tomou o barco, mas não para fazer a sua missão, não para cumprir a ordem de Deus, mas foi para ir bem longe. E é o que ele fez. Tomou o navio para Tarsis. Por isso veio aquela tempestade, ele foi atirado ao mar, foi tragado por um grande peixe, que depois de 3 dias o joga novamente à terra, e ele vai cumprir então a sua missão. Mas, por que Deus permitiu aquela tempestade naquele barco onde Jonas estava? Justamente por isso. Jonas tinha uma missão. Jonas tinha que obedecer à vontade de Deus. E ele não fez. Ele fugiu da sua missão. Ele fugiu do propósito que Deus tinha para ele. Você deve estar perguntando: por que Deus está permitindo tudo isso? Sim, Deus está permitindo. Nada foge da vontade de Deus, ainda que ela seja permissiva. Deus está permitindo essa pandemia, sim. Por quê? Quantos de nós temos uma missão? Uma missão dada por Deus, e muitas vezes nós fugimos dessa missão. Todo homem tem uma missão, mesmo que ele não tema o Senhor. Ele está fora da missão, mas ele tem essa missão. A pergunta do nosso catecismo é essa: qual é o fim principal do homem? Amar, glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Os ateus, os materialistas, aqueles que não temem a Deus, eles estão fugindo do propósito de Deus. O propósito pelo qual o homem foi criado. Mas nós cristãos mesmo, se somos um cristão humilde, simples, ou se somos líderes espirituais, não importa. Todos nós temos uma missão. E muitas vezes nós falhamos nessa missão, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus. E por isso Deus muitas vezes permite as tempestades na nossa vida. Você, antes dessa pandemia, não estava fugindo do propósito de Deus? Não estava tomando uma atitude semelhante à de Jonas? É para isso que Deus permite as tempestades, para que o homem caia em si, como fez o filho pródigo, quando ele estava lá, sofrendo naquela pocilga, como o próprio Jonas. Por isso Deus permite as tempestades. Sim,
Deus permite as tempestades, mas Ele nos coloca sempre num lugar seguro. Você deve estar já cansado dessa pandemia, cansado de ficar em casa, cansado de usar máscara, cansado de ouvir os alertas, cansado de ver os dados estatísticos. Não é verdade? Sim, essa situação é muito incômoda para todos nós que estamos acostumados a ir à luta, a estar fora de casa, a sair para o trabalho, e estamos aqui tomados pela ansiedade, o tédio. Agora você imagina a situação de Jonas, quando ele foi atirado ao mar e ele foi engolido por aquele peixe, aquele grande peixe, e lá ficou 3 dias naquele lugar, um lugar incômodo. Se coloque no lugar de Jonas. Você está reclamando, mas olha a situação de Jonas. Que situação adversa, incômoda, ficar 3 dias na barriga, no ventre de um peixe. Mas aquele lugar era o lugar mais seguro para Jonas estar durante aqueles 3 dias, durante o tempo da tempestade. Por quê? Porque se ele foi atirado ao mar, não lhe deram um bote salva-vidas, nem mesmo um colete. Ele foi atirado do jeito que ele estava. E ali ele, não sei se ele sabia nadar, mas eu acho que nadar não adiantava nada diante de um grande mar e diante de uma grande tempestade. Ele poderia ser tragado por outro peixe, um tubarão, e ser engolido e comido. Ele podia morrer de qualquer outra forma. Mas quando Deus permite que aquele grande peixe o engolisse, Deus o colocou num lugar seguro. E Deus permitiu que ele sobrevivesse àquela adversidade. Então, Deus permite a tribulação, Deus permite a tempestade, mas Deus sempre vai nos colocar num lugar seguro. Ele sempre vai nos dar, mesmo que de maneira adversa, um meio de sobrevivência. Isso ele fez com os homens do passado, como fez com Jó, como fez com José e até mesmo com Daniel, que passaram por adversidades, mas Deus os conduziu em segurança. E assim Deus vai fazer com você, meu amado irmão e minha amada irmã. Por que Deus permite as tempestades? Deus permite as tempestades para que o povo de Deus passe a orar mais. Observe bem o que Jonas fez no ventre do peixe. Enquanto ele estava naquele navio, ele estava dormindo, sossegado, tranquilo. Nós não vemos ali relatos de que ele fazia a sua oração. Mas quando ele foi tragado pelo peixe, no momento de adversidade, quando a sua vida foi ameaçada, o que ele fez daquele peixe, o que ele ficou fazendo? Ele ficou orando, ele ficou clamando ao Senhor, ele rogou pela misericórdia de Deus. Sim, é nas tribulações, é nas adversidades que nós buscamos a Deus. Venhamos e convenhamos. O povo de Deus, antes dessa pandemia, estava orando muito pouco. Muitas vezes a gente via as igrejas lotadas no domingo à noite, sempre com um ministério de louvor, uma palavra preparada pelo pastor, mas nas reuniões de oração a igreja sempre ficava o quê? Vazia. E hoje, com os templos fechados, o povo está orando mais. É nas tempestades é que o povo clama. E é por isso que Deus permite as tempestades, para que o povo tenha uma vida de oração.
É importante o louvor, é importante a mensagem do domingo, sim, muito importante, mas a oração é fundamental. Se uma igreja quer crescer, se um crente quer crescer espiritualmente, se você quer que almas se rendam ao Senhor, se você quer uma casa edificada na rocha, então dobre os seus joelhos. É de joelhos que o povo de Deus caminha para a vitória. Sim, é por isso que Deus permite as tempestades. Deus permite as tempestades para mostrar ao homem que só Ele é capaz de nos livrar de todo o mal e de todo o perigo. Por que Deus permitiu aquela tempestade na vida de Jonas? Porque Jonas teve que sofrer tamanha adversidade para que ele pudesse reconhecer que só Deus é capaz de livrar o homem de todo o mal. Lembra da história de Jó? Jó que sofreu tudo o que um homem é capaz de sofrer. Mas depois o Senhor o restaurou. E depois de sofrer o que sofreu, Jó vai falar: Senhor, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sim, Deus permite as tempestades na vida nossa, para que nós possamos ter uma experiência com Deus, para que nós possamos ver que nós conhecemos muito pouco desse Deus tão grandioso, mas nós temos que passar por uma experiência muitas vezes adversa para que possamos conhecer de fato esse Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nessa graça devemos estar firmes e devemos nos gloriar não apenas dessa graça, mas também das tribulações, porque elas geram perseverança, que geram experiência, que geram esperança. E a nossa esperança não se confunde porque é amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quando nós passamos pelas tempestades, nós vemos que só Deus pode nos livrar dessa tempestade, como fez com Jó, e também como fez com Jonas, com José e muitos outros. Sim, só Deus podia tirar Jonas daquela situação adversa. Só um milagre poderia livrá-lo do ventre do peixe. E Deus agiu na hora certa e Deus o livrou. Porque o peixe o jogou, o lançou fora sobre a terra. E a sua vida foi salva. Irmãos, nós estamos vendo os médicos agindo de maneira heróica nessa pandemia. Mas eles têm um conhecimento limitado. Alguns políticos até têm boas intenções, nós podemos reconhecer. Mas também a ação deles e a capacidade deles é limitada. Só Deus pode nos livrar. Porque o cavalo prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E é por isso que Deus permite as tempestades da nossa vida, para nós não confiarmos em carros, nem cavalos, mas para que nós possamos nos gloriar no nome do Senhor. Porque os cavalos tropeçam e caem, mas só o Senhor nos garante vitória e nos mantém de pé e nos faz hastear pendões. É do Senhor o poder, a glória e o reino para sempre. Só o Senhor nos garante vitória. Por isso nós devemos depender exclusivamente da graça de Deus. E é por isso que Deus permite as tribulações e as tempestades. Deus permite as tempestades na nossa vida para nos dar uma segunda chance. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós somos falhos, pecadores, e muitas vezes afrouxamos da nossa vida espiritual.
cometemos pecado, nos afastamos de Deus, mas Deus está sempre pronto para nos dar uma segunda chance. E esse momento de adversidade é um momento para nos refletirmos sobre as grandezas de Deus. É um momento para nós pensarmos que tipo de vida temos levado e voltarmos para Deus. Como disse Deus lá no livro do profeta Oséias: volta, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Deus está sempre pronto a dar uma segunda chance a nós. Como aquele pai deu ao filho pródigo. Como Deus deu a Jonas. Se você observar, depois que ele voltou à terra, depois de ter passado por essa experiência adversa, veio pela segunda vez a palavra de Deus a Jonas. E Deus disse para ele: olha, se disponha e vá pregar em Nínive. E aí ele foi. Deus podia, quando Jonas fugiu da presença do Senhor, dele, podia ter levantado 500, 800 mil profetas. Mas Deus queria que Jonas cumprisse aquela missão em Nínive. Deus deu a nós a missão de pregar o Evangelho, a missão de fazer a sua obra que os anjos queriam para si, mas Deus confiou a nós. E muitas vezes nós falhamos. Somos como Jonas, fugimos dos planos de Deus, fugimos da missão que nos é dada. Mas Deus sempre está disposto a nos dar uma nova chance. Deus está sempre disposto a restaurar a nossa vida, a quebrar o que não é certo nas nossas vidas e fazer de nós um vaso novo. Deus está te dando uma nova chance. O importante não é apenas sairmos dessa pandemia. O importante é com que intenções, com que propósitos sairemos para uma nova vida pós-pandemia. E Deus está permitindo essas adversidades na nossa vida para refletirmos e para aproveitarmos bem a segunda chance que Deus tem nos dado. Se você está falho com Deus, se corrija. Se você está andando de maneira relapsa, vivendo uma vida espiritual sem sentido, se você não tem orado, crescido na palavra, se você não tem buscado ao Senhor, é a chance, é a oportunidade que Deus está te dando. Aproveite, como Jonas aproveitou a sua segunda chance, aproveite uma nova chance que Deus está te dando. Sim, por isso Deus permite as tempestades na nossa vida. Deus permite as tempestades na nossa vida para pregarmos a sua palavra. Por que Deus permitiu as tempestades na vida de Jonas? Para que ele fosse a Nínive pregar a palavra de Deus. E não existe um terreno mais fértil para que a boa semente, a palavra de Deus, seja lançada à terra do que nos momentos de adversidade. É nos momentos de adversidade que o povo está mais maleável, que o povo está mais acessível à palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas falam: pastor, você gosta muito de pregar em velório. Não, eu não gosto de estar num velório, principalmente de entes queridos. E muitos também dizem: pastor, você gosta de ir no hospital. Não, eu não gosto de hospital. Mas eu sei que é no hospital, eu sei que é no momento de velório, que as pessoas estão mais quebrantadas e mais dispostas a ouvir a palavra. E por isso que eu gosto de pregar no velório. Gosto de estar nos hospitais, porque ali é a minha missão de pregar o Evangelho. E então, irmão, faça desse momento de adversidade um momento para você semear a boa palavra de Deus, como fez Jonas, que percorreu durante dias aquela cidade que era muito grande, mais de 100 mil habitantes. E ele percorreu toda a cidade pregando a palavra de Deus. Sim,
Por que Deus permite as adversidades? Por que Deus permite as tempestades? Deus permite as tempestades para derramar sobre o seu povo um grande reavivamento. Jonas passou por tudo aquilo. E depois de vencer as suas tempestades, ele foi pregar a palavra, e o efeito dessa pregação foi maravilhoso. Diz a palavra de Deus que todo mundo, desde o rei até a criança, e diz até que os animais, todos se quebrantaram diante de Deus, se revestindo de pano de saco e se arrependendo e pedindo perdão a Deus e clamando ao Senhor. E Deus derramou sobre aquela cidade um grande avivamento. A palavra de Jonas foi uma palavra poderosa, que causou um grande impacto naquela cidade, que transformou a vida daquela cidade. Até mesmo o rei se converteu. Olha que grande avivamento que Deus proporcionou naquela cidade. Deus restaurou aquela cidade. Deus fez uma grande obra usando Jonas. Mesmo sendo ele pecador, mesmo sendo ele um fujão, Deus o usou. E assim, meu amado irmão, Deus nos usa. Nós somos servos imperfeitos, falhos, pecadores, mas Deus está sempre pronto a nos usar, a nos encher do Espírito Santo, a nos capacitar para termos a unção devida, o poder necessário para testemunharmos desse Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, Deus tem uma grande obra para esse mundo. Deus tem uma grande obra para o nosso país. Deus tem uma grande obra para a nossa cidade. Deus tem uma grande obra para a nossa igreja. Deus tem uma grande obra para a nossa casa. Deus tem uma grande obra para a nossa vida. Como diz o profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra, e no curso da história faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te de fazer misericórdia. E é isso que Deus quer mostrar a cada um de nós. Por isso Deus tem permitido essa pandemia, para que a obra dele seja feita, para que as pessoas se convertam, conheçam a palavra de Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque toda a terra está cheia da bondade do Senhor. E esse povo tem que acordar, tem que se despertar para isso. Se despertar para uma vida de compromisso com Deus. O hino 116 do nosso hinário diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Esse hino foi cantado durante o naufrágio do Titanic. Quando aquele navio estava afundando, as pessoas desesperadas tentando se salvar, e a orquestra do navio cantava esse hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Antes daquela tempestade, o dono desse navio disse: nem Deus afunda esse navio. Afinal de contas, o nome do navio é Titanic. E os titãs eram pessoas rebeldes que subiam até o monte para se rebelar contra o deus grego, Zeus. E esse foi o propósito da criação do Titanic. Mas quando aquele navio estava à beira do fundo do mar, e o que veio a ocorrer, as pessoas desesperadas ouviam esse hino para encontrar alento. Sim, por isso Deus permite as tempestades. Deus quer despertar você para uma nova vida. Aproveite essa chance. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.